Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Eu vou falar hoje algo muito estranho. Eu vou falar sobre o poder de Deus em vasos trincados. O poder de Deus em vasos trincados. Amém. Temos, porém, este tesouro, segundo aos Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em algumas versões, inclusive na versão que eu tenho aqui à mão, diz: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nossa parte. Diga amém. Agora vira para o teu vizinho e diz para ele assim: você é um vaso. Repete: você é um vaso. Agora diz para ele assim: de barro, tá? Senta, por favor. Irmãos, a Bíblia Sagrada, em diversos textos, nos compara ou nos chama de vaso de barro. Partindo do princípio de que o homem é criado do barro, do pó da terra, e que pelo menos 14 elementos químicos encontrados no barro também são encontrados no corpo humano, o que confirma que o homem foi tirado do pó, extraído do pó. A Bíblia se utiliza disto para, em algumas ocasiões, nos apresentar como vasos e Deus como oleiro. Em Jeremias capítulo de número 18, o Senhor diz a Jeremias: desce à casa do oleiro e lá eu quero falar com você. E quando Elias desce, ele diz: eu vi o vaso que estava na mão do oleiro, preso nas rodas, sendo fabricado, portanto, e o vaso se quebrou na mão do oleiro. E o Senhor então diz: não poderei eu fazer de vós assim como fez este oleiro com este vaso, ó casa de Israel. No profeta Isaías capítulo 64, versículo 8, o profeta diz: mas tu, Senhor, és o oleiro, e nós, barro, em tuas mãos. Isaías está desafiando o povo de Israel a compreender que Deus, como oleiro, nos pega e nos faz como Ele quer. Não, Ele não apenas faz, Ele refaz, pisa, amassa, modela, tosse, contosse, distorce e ajusta para ser no formato que Ele quer. E tem um detalhe muito gostoso nisso, que também Isaías desafia no capítulo 45, versículo 9, e diz assim: quem és tu, Caco, para perguntares ao oleiro, que fazes? O que Isaías está dizendo é que o vaso, o barro, o caco não tem poder de perguntar ao oleiro o que ele está fazendo com o próprio vaso, com o próprio barro. Vou te provocar e preciso te dizer, porque o Senhor me inspira a fazê-lo: para de questionar Deus. Diz aí para o seu vizinho: para de questionar Deus. Você que está em casa, você é vaso, Ele é o oleiro. Somos seus filhos, somos suas filhas, servos e servas, porém vasos.
o que significa que estamos sujeitos às trincas da vida, às intempéries, às adversidades. Muitas vezes um vaso trinca no processo de transporte, saindo da olaria para a vitrine. Às vezes, na própria olaria, no manuseio, o vaso trinca. Às vezes chega na vitrine lindo, maravilhoso e perfeito, e você compra um vaso espetacular e no transporte para casa ele quebra. E normalmente, se um vaso quebra na nossa casa, nós não deixamos na sala, muito menos em cima da mesa, pelo amor de Deus. Se a trinca não for tão escandalosa, a gente vira a parte trincada para o lado da parede, às vezes até passa uma tinta para dar uma decorada, ou pega um paninho e contorna, decora o vaso. Mas o fato de estar virado para a parede, pintado ou coberto por um tecido, não elimina a trinca. O vaso trincou. O salmista Davi, em dado momento da sua vida, se sente exatamente assim, quando ele diz, Salmo 34, 12: estou esquecido no coração deles como um morto, de quem não há memória. Sou como um vaso quebrado. Davi está dizendo que os seus amigos lhe tratavam como se ele já tivesse morrido, lhe tratavam com desprezo, lhe ignoravam. O apóstolo Paulo fala muito para nós desse assunto, dando-nos a compreender que nós não estamos isentos das tribulações da vida, que nós não estamos isentos da trinca de quebrar. Quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, esse texto de Paulo é muito humano. Capítulo 1, versículo 4, versículo 8 e versículo 9, ele diz assim: o Deus de toda consolação nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Daqui a pouco eu vou falar desse texto para você entender alguns processos da vida. No versículo 7 ele diz: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das nossas aflições, assim também sereis participantes da nossa consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha que coisa forte. Tribulação que nos sobreveio na Ásia. Quem está falando? Quem está falando? Quem está falando? Paulo. Não quero que ignoreis as tribulações que nos sobrevieram na Ásia, pois fomos sobremaneiras provados, além e muito acima das nossas forças, de modo que até da vida desesperamos. Crente desespera? E crente desespera? Pois é, Paulo disse: desesperamos por causa das provações. Fomos provados além das nossas forças, de maneira que até da vida desesperamos. E é interessante que Paulo, no versículo 4, o apóstolo está nos ensinando que as nossas tribulações, as nossas batalhas geram experiência necessária para consolarmos aqueles que serão atribulados, como nós fomos atribulados. A nossa tribulação servirá de experiência para poder nutri-los de vida e de esperança. Fato é que o vaso trinca, e como vasos,
que somos sujeitos, portanto, a tribulações, batalhas, fraquezas e até fracassos, Deus não nos desampara em nenhuma situação. Vira para o irmão do seu lado e diz para ele assim: Deus não abre mão de você. Gente que abandona a vida, a fé, o ministério, porque tem a sensação que uma vez que o vaso trincou, Jeová vai jogar no lixo. Na verdade, ele pega o caco, trata, trabalha e refaz. Olha o que Paulo diz: temos, porém. Este porém de Paulo deixa claro para nós que o vaso é de barro, mas a excelência é de Deus. Com essas palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que a essência que opera em nós é de Deus. O poder não é nosso, é de Deus. A autoridade não é nossa, é de Deus. A excelência não é nossa, é de Deus. O mérito não é nosso, é de Deus. Portanto, a glória não é nossa, é de Deus. Porque o vaso é de barro. Mas é incrível que o apóstolo não diz que temos tesouro em vasos de diamante. Ele não diz que temos tesouro em vasos de ouro. Ele diz que temos tesouros em vasos de barro. Por que isso? O mesmo apóstolo Paulo, um dia escrevendo para a igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 1, versículo 27 a 29, diz assim: pelo que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Literalmente, e não é heresia dizer que Deus não escolhe os melhores. Ele escolhe aqueles a quem Ele quer escolher. E se alguém reclamar, Ele vai dizer assim: eu sou o oleiro, então eu sei qual é o barro que serve para o meu propósito. O irmão lembra de Êxodo capítulo 25, versículo 10, quando o Senhor diz a Moisés, esse texto é um dos mais lindos da Bíblia: farás para mim um tabernáculo, um santuário de madeira de acácia. Por que Deus não escolheu marfim? Por que não escolheu cedro do Líbano? Por que Ele não escolheu madeira nobre? Escolheu madeira de acácia, dura, cheia de nós e muito tortuosa. Os artesãos não trabalhavam em madeira de acácia, ela não é modelável, ela não se ajusta ao padrão uniforme de uma arte, de uma obra de arte. E o Senhor diz: traz madeira de acácia e faz o meu santuário. E alguém pode perguntar: mas quem vai trabalhar com isso? Aí o Senhor diz a Moisés, Êxodo 31, eu mesmo escolhi e nomeei a Bezaleel, e o enchi do Espírito Santo e de sabedoria, e lhe capacitei para trabalhar com madeira.
A madeira de acácia era tão ruim que para trabalhar com ela o cara tinha que ser escolhido por Deus, ungido por Deus, enchido por Deus e revestido de sabedoria de Deus para poder trabalhar com ela. Mas o que é o tabernáculo? O que era a arca? Uma caixa de madeira de acácia, torta, empenada. Quando Bezaleel e Aholibe terminam de formar a caixa do santuário, da arca de Deus, de madeira de acácia, o Senhor chama Moisés e diz: agora pega ouro batido, ouro em pó, e reveste por dentro e por fora. Presta atenção, a madeira de acácia sou eu, é você, cheio de nó, de problema, de dureza, de dificuldade de relacionamento. Eu e você somos pessoas complicadas, só Jesus dá conta de nós. Aí ele olha e diz assim: pega o Antônio, a Maria, a Joana, o Francisco, o Josué, o Fabrício, a Patrícia, e faz para mim um santuário. E alguém diz assim: Senhor, não presta, é empenado demais, é torto demais. Ele diz: eu escolhi essa peça de madeira torta, empenada, é isso aqui que eu quero. Aí depois que ele monta essa caixa velha, aí ele vem e betuma de ouro por dentro e por fora. Enquanto madeira fala da natureza humana, ouro fala da natureza divina. Enquanto a natureza humana é tortuosa e complicada, a natureza de Deus é perfeita, plena e absoluta. Então o que o Senhor está dizendo naquele texto: eu vou pegar você com todos os teus defeitos, com todos os teus problemas, e eu vou te revestir com a minha natureza. Quem olhar não vai ver madeira de acácia, vai ver a arca coberta de ouro. Só se você entendeu, dá glória a Deus. Porque Ele é perito em manifestar o seu poder onde há defeitos e imperfeições. A vida cristã, querido, não é a eliminação da natureza humana. A vida cristã trata do processo de transformação da natureza humana para a experiência da restauração da natureza de Deus em nós. Algumas pessoas têm a impressão de que igreja é encontro de anjos, e não é. É encontro de vasos de barro. Igreja é oficina, igreja é hospital, igreja é casa de recuperação, igreja é casa de restauração. E se a igreja não entender isto, então ela não entendeu o seu papel. É olaria, e Deus está tratando comigo e com você. Mas eu quero destacar 3 coisas sobre o vaso trincado, apenas 3, para você entender a sua própria vida. Primeiro, eu quero lembrar aos irmãos sobre o vaso que todo vaso, antes de qualquer processo, é escolhido. Diga comigo: eu fui escolhido. Não, pode falar com um pouco mais de altivez no espírito e diga assim: eu fui escolhido a dedo. Presta atenção numa coisa: os estudiosos dizem que existem pelo menos 208 tipos de barro no solo. Apenas 6 servem para fazer vaso. Então Deus não pega qualquer barro para fazer vaso, Ele escolhe. Provoca de leve o vizinho, fala com ele assim: sinta-se privilegiado. Você foi escolhido.
No livro do profeta Jeremias, o Senhor diz ao próprio Jeremias, no capítulo 1, versículo 5: antes que saísses da madre, eu te escolhi. João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Romanos capítulo 9, versículo 13, o Senhor diz assim: pelo que eu escolhi a Jacó e aborreci a Esaú. Aí você diz: e pode assim Deus escolher? Pode, o vaso é dele, o barro é dele, ele escolhe o que ele quer para fazer o que ele quer. Ezequiel 22:30, o Senhor diz assim: eu procurei, eu busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha perante mim. Ou seja, o Senhor está declarando que Ele inspeciona a terra. Ele observa os filhos dos homens e escolhe. Porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Tem uma mulher na Bíblia, eu falo dela sempre. A Bíblia não diz o nome dela, diz o nome do esposo. Ela é mulher de Zebedeu, mãe de 2 apóstolos. E um dia ela chegou para Jesus em Mateus capítulo 20 e disse: Senhor, eu quero te fazer um pedido. Eu gostaria que o Senhor apreciasse com muito carinho o pedido que eu vou te fazer. E Jesus responde: fala, mulher de Zebedeu, do versículo 1, do versículo 20 até o versículo de número 23. E ela diz: quando tu chegares no teu reino, eu quero que os meus 2 filhos estejam assentados no teu trono contigo, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. O resto dos crentes que se virem como for possível, mas eu quero meus meninos sentados lá no trono com o Senhor. Jesus diz assim: vocês não sabem o que estão me pedindo. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles dizem, eles estavam ouvindo o pedido da mãe, foi combinado, se aproximam de Jesus, na hora diz: a gente bebe. Jesus olha para eles e diz: do cálice que eu vou beber, vocês certamente beberão. Quanto a assentar-se comigo no meu trono, compete àquele a quem o meu Pai quiser conceder. Aquele a quem o meu Pai escolher. É meu Pai quem decide, é meu Pai quem determina. Jesus está falando de escolhas. E observe, Jesus tem muitas opções. Eu não estou sendo usado nesta noite porque Deus não tinha outra opção. Ele tinha, Ele tem. Se Ele quiser, Ele usa outro. Usa qualquer um que Ele decidir que vai usar. Então por que Ele escolheu a você? Por que Ele escolheu a mim? Por que Ele escolheu a nós? Tem um louvor que a gente canta de vez em quando que diz assim: o Senhor conhece os que são seus. Romanos 8:29, Paulo está falando de um dos assuntos mais complexos da teologia cristã. E ele diz assim: aos que dantes conheceu. O que Paulo está dizendo é que Deus te conheceu de antemão. Antes de você sair do ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. Você foi escolhido. Quantos homens havia em Ur dos Caldeus quando Deus chamou a Abrão? Certamente havia muitos. Quantos homens havia na tribo de Benjamim quando Deus escolheu a Gideão? Quantos filhos Jessé tinha? 8.
3, inclusive, já faziam parte das forças armadas de Israel. Mas Deus vai lá e escolhe a Davi. E alguém pode achar ruim, mas Jeová diz assim: vocês são meus, Davi é meu, Israel é meu, então a coroa fui eu quem dei, o reino é meu, eu escolho quem eu quero. O vaso é escolhido, presta atenção, não é sobre você, é sobre soberania, não é por causa de você, é decisão divina. Você não foi escolhido porque é o mais bonito, não foi escolhido porque tem olhos verdes ou caramelados. Você não foi escolhido por causa do teu perfil físico. Você foi escolhido porque Jeová dos exércitos, dono da presciência, Senhor da onisciência, aquele que conhece o futuro com a clareza que conhece o passado e o mesmo brilho que conhece o presente, Ele olhou para você e disse: eu quero esse homem, eu quero essa mulher, eu vou salvar, eu vou restaurar, eu vou usar, eu vou fazer. Foi Ele quem decidiu assim. Dá para você dar glória a Ele? Presta atenção. No dia que você nasceu, milhares de crianças nasceram. Ao longo da sua vida, milhares morreram, milhões. Teve gente que morreu perto de você. Houve um acidente, teve morte, você sobreviveu. Veio uma pandemia inexplicável e matou milhões de pessoas. Fala sério que você acredita que você ficou vivo porque você se cuidou mais do que aqueles que não sobreviveram. Fala a verdade que você se engana desse jeito. Irmão, eu conheci pessoas que se cuidaram ao extremo e não atravessaram a pandemia. Eu quase morro, eu fui visitado pelo esqueleto da Machadinha. Eu sei o que eu passei no meu quarto trancado. Foi tão terrível que com 11 dias o médico disse: o senhor já está liberado. Eu saio não, velho. Não posso deixar minha família pegar uma miséria dessa. É traumático. No meu caso foi traumático. Agora, fala a verdade. Você acha que você sobreviveu porque você foi mais cuidadoso do que os outros e você é mais especial do que todo mundo que teve Covid ou que morreu. Fala a verdade. Olha nos meus olhos. Você está aqui porque Deus colocou um dedo em cima de você e te escolheu para cumprir um propósito além desse tempo. Eu vi gente saudável partir e gente extremamente doente atravessar. Deus tem planos específicos para a minha vida e para a tua. Você que está em casa. Por quê? Porque você é vaso. E cada processo que você passa na vida, você tem que lembrar disso. Existe uma escolha. Deus não brinca de roleta russa, gente. Deus não brinca de jogo da sorte. Deus não joga sinuca. A bola que cair, caiu. Não, 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 não. Antes que saísses da madre, eu te escolhi. Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer-se tanto do filho do seu ventre? O Senhor está dizendo: pode uma mulher grávida esquecer que está grávida? Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta no seu seio? Todavia, ainda que ela se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti, porque nas palmas das minhas mãos eu te gravei e tenho todos os teus dias escritos, narrados, elaborados diante de mim.
Você ainda não entendeu que Deus conhece a tua história, porque foi Ele quem a escreveu. Corre, foge. Foge da salvação, foge da igreja, foge da comunhão, foge do encontro com Deus, foge do ministério, foge, que Jeová está olhando e deixando você ir. Quando você menos esperar, na próxima esquina, Ele atravessa no teu caminho e diz: estou sempre na tua frente. Não importa o quanto você corra, eu estou sempre na tua frente. Aleluia. Daí Davi dizer: para onde fugirei do teu espírito e para onde me ausentarei da tua face? Se eu subir aos céus, aí a tua morada. Se eu descer ao abismo e lá colocar a minha cama, até lá a tua mão me alcançará. Se eu disser: habitarei nas trevas e o Senhor não me alcançará, até lá a tua luz me guiará. Salmo 139. Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe tu sabes os meus pensamentos, sem que saia uma palavra da minha boca, tu já sabes muito bem. Oh, aleluia. Segundo, primeiro eu disse que o vaso, antes de qualquer processo, é escolhido. Segunda verdade que eu quero te compartilhar sobre o vaso é que não existe vaso sem trinca. Olha para o irmão do seu lado e fala com ele assim: eu não sou perfeito. Fala com ele assim: eu sabia. Agora diz de novo para ele: nem você. Não existe o vaso sem trinca. Não há vaso perfeito. Todo mundo aqui que trabalha, quando termina de fazer a sua obra, diz assim: faltou um detalhe. Quem costura, quem trabalha na ótica, na loja de carros, sempre vai encontrar uma forma de refazer o que já foi bem feito. Eu tenho um livro que eu ainda não publiquei, que esses dias eu olhei para mim e falei assim: Josué, para, senão não vai terminar nunca. Porque eu escrevo o livro inteiro, quando eu termino o que eu vou ler para conferir, aí eu começo a reescrever. Esses dias eu falei: não, para, se você não ficar satisfeito depois de publicado, você publica o volume 2, senão não vai parar nunca. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3, versículo 12 assim: não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Então Paulo está dizendo: eu não sou perfeito, eu estou prosseguindo para alcançar o meu propósito. A filosofia grega acreditava, defendia, praticava que algumas pessoas já nasciam com o seu desígnio pré-estabelecido. E os gregos definiam os desígnios de cada cidadão pelo seu estereótipo, pelo seu biotipo, pelo seu perfil, pelas linhas do seu rosto. Os belíssimos eram considerados deuses. Os menos belos, mas engrandecedores, eram semideuses. Eram filhos de Zeus com alguma outra divindade. Baseados no estereótipo, o grego entendia que fulano nasceu para ser nobre e fulano nasceu para ser escravo. Quer saber?
O mundo ocidental inteiro é influenciado pela filosofia e pelo pensamento grego. Por incrível que pareça, a igreja pratica a filosofia grega no que concerne a esse detalhe. Quer que eu prove? Nós medimos as pessoas pela aparência. Medimos santidade pela aparência, espiritualidade pela aparência, importância pela aparência, tratamos pela aparência. Isso é filosofia grega. Porém, a igreja não é guiada pelo pensamento grego, a igreja é guiada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que diante do Senhor não há servo, nem livre, nem grego, nem judeu, nem escravo, nem senhor. Todos são iguais perante Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. É preciso eu e você, nós nos libertarmos do conceito de medir as pessoas pelo que elas parecem ser. Você pode se enganar gravemente. Ah, como eu já fui maltratado por não parecer ser. Lembro que a primeira vez que eu vim pregar em Feira de Santana, quando eu cheguei, o pastor falou: é você que é Josué Brandão? Eu disse: sim, senhor, pastor. Tudo bem que eu pesava 56 quilos. O pastor olhou para mim, de cima do púlpito, eu lá embaixo, ele pensei que era um homem. É um menino. Prega aí embaixo, que eu era diácono. Prega aí embaixo, que diácono só sobe aqui em cima para colher oferta. E preguei lá embaixo. Fui pregar numa outra igreja uma certa feita, que o pastor fez assim: menino é um esqueleto. Aí quando eu terminei de pregar, ele ainda pegou o microfone e fez assim: mas é um esqueleto de fogo. Um esqueleto de fogo presta para quê, irmão? Osso seco, vai queimar esse troço, vai virar cinza, acabou. Nós medimos pela aparência. E como nós medimos pela aparência, nós ignoramos que muitas vezes quem está sentado do nosso lado, no ônibus, no ponto do ônibus, na cadeira da recepção da clínica, pode ser um anjo. A Bíblia diz que muitos, sem saberem, hospedaram anjos. Então não mede pela aparência, porque não existe vaso perfeito. Eu e você não somos. Paulo diz aos Coríntios, esse texto é muito interessante, e eu repito, Paulo tem uns textos assim que revela muito da humanidade dele. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, ele diz assim: e para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Eu orei a Deus acerca desse troço, desse espinho na carne, desse mensageiro de Satanás. Eu orei 3 vezes rogando para que ele afastasse de mim, e o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estava lendo esse negócio hoje à tarde e parece que eu estava ouvindo Deus dizendo no meu ouvido: eu não preciso que você seja forte. Eu já tenho todo o poder e força. Não é a tua força, não é a tua aparência, não é a tua capacidade, não é a tua habilidade. É o meu poder operando na fraqueza.
É como se Deus dissesse: essa peça fraca é exatamente a peça que eu preciso para encaixar aqui. E essa peça é você. Diga comigo: essa peça frágil sou eu. Ai, que Deus maravilhoso. Que Deus esplêndido. Eu já disse aos irmãos, já vou terminar. A gente vive debaixo de 4 regras, eu chamo de leis da hipocrisia. 4 leis da hipocrisia que a igreja pratica legal, mas a sociedade como um todo, regra geral, pratica também. A igreja só continua praticando, se converte, aceita Jesus como Salvador, mas continua praticando as 4 leis da hipocrisia. Quais são? Primeira: não tenha problemas. Não tenha problema no casamento, não tenha problema no ministério, não tenha problema nas finanças, não quebre, não entre em falência. Isso é uma lei. As pessoas praticam isso. Vou te provar que praticam. A segunda lei é: a primeira é não tenha problema. A segunda é: se você tiver problema, trate de resolver rápido. Terceira: se você tiver problema e não conseguir resolver rápido, mascare. Finja que não tem. É por isso que nós vivemos num mundo de pessoas mascaradas. Você sabe de onde vem a palavra hipócrita? Etimologicamente, o termo hipócrita era aplicado aos atores dos teatros gregos. Por quê? Hipócrita falava daquele que representava um personagem. Então os atores, antes de subirem no palco, pintavam o rosto com cera para representarem o seu personagem. Ou seja, era o hipócrita. Quando ele descia do palco, terminou a apresentação, lavava o rosto, tirava a cera. Agora ele não é mais hipócrita, agora é ele mesmo. As pessoas vivem com o rosto cheio de cera, representando. Estou péssimo, mas tenho que fingir que estou bem. Quebrei, mas continuo fingindo que estou rico. Estou em crise conjugal, mas na frente das pessoas pego na mão, que é para as pessoas pensarem que eu estou vivendo as 1001 maravilhas. Porque fingir é uma prática que agrada a todo mundo. Então, a primeira lei é: não tenha problemas. A segunda é: se você tiver problema, supere rápido. A terceira: se você teve problema, não conseguiu superar rápido, então finja que não tem. Mas, a quarta lei: se você teve problema, não conseguiu resolver rápido e nem dá mais para fingir, então não ande comigo. Então, quando o empresário quebra, os amigos dos churrascos lhe abandonam. Quando um casamento acaba, os amigos do casal se afastam de pelo menos um. Quando o ministério entra em crise, os amigos ministeriais abandonam. São leis da hipocrisia. Só que o Senhor chama a gente e diz assim: não existem vasos perfeitos. Não existem vasos inteiros. Olha o que Paulo diz aos Coríntios na primeira carta, capítulo 12, versículo de número 15 a 18. Ele diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Versículo 27, Paulo continua falando disso. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Deixa eu começar do 21. E o olho não pode dizer à mão: não preciso de você.
Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de você, não tenho necessidade de você. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Você nem lembra que tem dedo mindinho no pé? Mas dizem que ele é responsável por 50% do teu equilíbrio quando você está de pé. Você tem trilhões de células no teu corpo, você nem lembra delas. Mas a medicina moderna diz que o simples fato de uma célula se reproduzir de maneira errada ou parar de se reproduzir pode gerar um câncer mortal. Mas você nem lembra que tem célula. Você nem lembra para que a língua serve. Você não consegue lembrar que a língua é quem mexe o alimento na boca para conduzir a mastigação, que é ela quem traz o alimento para o interior do corpo. Você não lembra disso. E é ela quem impede que você se engasgue. Paulo está dizendo: vocês são membros de um corpo, e você não pode dizer ao outro membro só porque ele é mais fraco: não preciso de você. Vamos traduzir isso? Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado. Isso é pedagógico, é necessário. Dá uma olhadinha na pessoa do seu lado e diga para ela assim: você não pode dizer que não precisa de mim, porque você não sabe qual a minha importância no corpo. Não despreze alguém só porque não parece forte. Olha o que Paulo continua dizendo: antes, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários, e os membros do corpo que reputamos menos honrosos, a estes cobrimos com muito mais honra. E a aqueles que são menos decorosos, oferecemos mais decoro, para que não haja divisão no corpo. Nós precisamos entender que o fato de o vaso do meu lado ter se trincado não significa que eu não preciso dele. Quando você menos espera, esse alguém pode lhe estender a mão, porque não há vaso perfeito. Que bom se a igreja entender isso. Eu era menino, meu pai estava indo da cidade de Rodelas para uma congregação dirigir um culto, não era asfalto. Nós tínhamos um Opala, e eu passei por um senhor numa carroça, não sei se era um burro, se era um jegue, um jumento. Eu sei que eu abri a janela e dei língua para o homem da carroça. Aí meu pai disse assim: bonito, se lá na frente você precisar dele. Meu pai devia ter ficado calado. Não demorou 1 quilômetro, ele bateu numa pedra e cortou o pneu do carro. Aí levantamos, vamos trocar o pneu. Quando chegou lá que abriu o porta-malas para tirar o pneu, o step estava vazio. E o homem da carroça vem aproximando. Aí o homem da carroça parou a carroça, desceu e fez assim: olha, eu não tenho uma bomba, mas eu tenho um pneu sobrando aqui na carroça, vamos ver se serve. E pegou o pneu que estava em cima da carroça, encaixou e serviu, parafusou, para a gente chegar até o povoado onde ia dirigir o culto. Então presta atenção: quando você passar por alguém numa carroça, não dê língua, o seu pneu pode cortar ali na frente. Eu vou terminar. Terceira verdade sobre o vaso: o que as nossas rachaduras comunicam? As tuas falhas
comunicam alguma coisa. Jesus diz assim: se alguém não se fizer como uma criança, não herdará o reino de Deus. Assim como um vaso trincado, Jesus usa a criança para falar da fragilidade, da simplicidade da vida, da beleza da vida. E Ele está dizendo: se você não olhar para o outro e se tornar como ele, se colocar no lugar dele, você não entra no reino dos céus. De repente nós precisamos aprender que quando o Senhor olha para Paulo e diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o Senhor está dizendo: é exatamente na tua fraqueza que o meu poder se encaixa. É como uma teia de aranha que não suporta o peso de um puxão, mas se ela estiver entrelaçada num fio de aço, não é a teia de aranha, é o fio de aço quem garante a sustentação da base. Nós precisamos entender das nossas fraquezas que Deus não precisa da nossa força. Incrivelmente, Deus não precisa da nossa perfeição. Incrivelmente, Deus não precisa da nossa inteligência. Ele só precisa que nós nos curvemos diante dele em rendição, e ele vai manifestar o seu poder através de nós. Você é peça necessária para o projeto que Deus elaborou. Você é elemento necessário para o plano de Deus. Lembro-me de uma famosa peça teatral, inspirada no poço de Betesda, no tanque de Betesda. E na peça, quem vai entrar nela é um médico. Quem vai entrar no poço é um médico. E quando ele vai descendo os degraus do poço de Betesda, o anjo que vem mexer as águas aparece, e em vez de mexer as águas, coloca a mão no peito dele e pergunta: por que você está descendo aqui? E o homem diz: porque eu sou melancólico, eu sou muito triste, eu não tenho brilho no olhar, o meu sorriso não surge mais. E o anjo olha para ele e diz: e onde estaria o teu poder se não fosse a tua melancolia? É justamente por causa disso que você compreende e trata todos os melancólicos que chegam na tua sala precisando de consolo. Lá vai uma pergunta: será que aquilo que você chama de fraqueza não é um mecanismo de Deus para abençoar alguém a partir daquilo que você chama de limitação, mas Deus chama de capacidade de compreender o outro pela própria experiência? Para você é fraqueza, mas Deus chama de instrumento. Para você é limitação, mas Deus chama de capacidade de ajudar o outro que tem o mesmo problema. Eu me deparo de vez em quando com pessoas que enfrentam a timidez. Não sei se eu ainda sou tímido. Fazer um teste. Mas me deparei e tenho que lidar com ela de vez em quando. Então, quando eu me deparo com pessoas tímidas, eu digo: fica tranquilo, eu entendo você. Relaxa. Porque eu tenho dificuldade de iniciar uma conversa, eu tenho dificuldade de estar em ambiente onde eu não conheço ninguém. Vou contar um segredo: quando eu prego em igrejas desconhecidas, eu procuro um rosto familiar para me servir de referência, e de alguma forma eu me senti confortável num ambiente estranho. E quando eu não encontro nenhum rosto familiar,
Eu preciso administrar, pregar para as pessoas e conversar comigo, até que eu me adapte ao ambiente. Eu chamo isso de limitação. Mas de repente Deus olha e diz assim: isso é capacidade que eu estou te dando de compreender aqueles que enfrentam o mesmo problema que você enfrenta. Que tal parar de reclamar? Que tal parar de murmurar, de choramingar? Olha o que Paulo diz aos Coríntios na segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Eu li no início. Ele diz assim: o Senhor nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com a qual fomos consolados. Vira para o seu vizinho e diz para ele assim: a tua luta tem propósito. Qual o propósito, pastor? Pelo amor de Deus, se o senhor soubesse o que eu estou passando. Ai, ai, bonito falar isso lá do púlpito. Alguém já me disse assim: se o senhor ouvir minha história, o senhor chora. Ouve a minha. Você está sendo treinado. Treinado para quê, pastor? Pelo amor de Cristo, isso aqui é guilhotina. Você está sendo treinado para tratar aqueles que vão trilhar o teu caminho passando pelo mesmo processo que você está passando ou que você já passou. É estranho entender isso, mas o que eu quero que você compreenda é que Deus transforma deserto em escola. Ele não promove a tua dor, mas utiliza. Deus não te faz sofrer, mas torna o teu sofrimento, ou faz o teu sofrimento cumprir um propósito. É muito mais fácil ajudar alguém que está passando um problema pelo qual você também passa, do que ajudar apenas pela teoria. Quem passa pela bigorna, alguém aqui sabe o que é bigorna? Ah, vocês são modernos demais para tanto, né? Instrumento do ferreiro, que era usado para malhar o ferro até que ele venha para o lugar. Quem passa pelo esmerilho, quem passa pela fornalha, desenvolve capacidade de tratar as pessoas. A Bíblia diz que a tribulação gera paciência, e a paciência gera experiência, e a experiência gera esperança, e a esperança em Deus não confunde, não desaponta. Aleluia! Deus está te treinando. Por quê? Porque as tuas trincas, as tuas rachaduras comunicam alguma coisa para alguém. Você ganha a condição de ajudar alguém. Deixa eu ler um último texto aqui para a gente orar, em nome de Jesus. 2 aos Coríntios capítulo 4, versículo 8. Olha que coisa apaixonante. 2 aos Coríntios capítulo 4, versículo 8. Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu vou repetir para você entender. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados,
mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Diga comigo: ferido sim, morto não. Você foi ferido, não foi morto. E aquele que cura feridas veio ao teu encontro nesta noite e vai te usar. Fica de pé, por favor. Uma fábula indiana conta de um jardineiro que todos os dias ia com 2 baldes buscar água na fonte para regar o jardim. Mas na viagem ele descobriu que um vaso estava rachado e ele derramava a água inteira. Mas ele continuou indo buscar água todo dia, levando o balde rachado. E um dia, lá na despensa, o balde inteiro olhou para o balde rachado e disse assim: eu não sei para que você ainda vai para a fonte. Quando você chega no jardim, você já está vazio, você derrama a água inteira no caminho, você não presta para a missão que você está desenvolvendo. O balde rachado, quando encontrou o jardineiro, falou: eu não sei para que você me usa. Eu terminei de me conscientizar que eu não sirvo para o seu propósito. Você me mergulha na fonte, mas quando eu saio da fonte eu já venho derramando água, e quando chega no jardim eu não tenho mais nada. O jardineiro, olhando para o balde rachado, disse: você já percebeu que eu sempre lhe carrego na mesma mão e do mesmo lado? Sim, e daí? Você já observou que é exatamente do seu lado que existem flores em todo o caminho? Eu uso você para regar as plantas do caminho. Nem todos vão regar o jardim na porta da casa. Alguns vão regar o jardim no caminho. Você faz parte de um propósito. Eu quero orar com você. E eu quero que você saia do seu lugar se você está nutrindo aquele sentimento de: eu não sirvo para o plano de Deus, as promessas que Deus me fez devem não ter mais validade, porque as pessoas estão me medindo. Eu vivi esse processo, eu vivi esse. As pessoas julgam mesmo, pode ficar tranquilo. Existem muitos juízes na igreja, na família, na vida. E o pior, elas julgam e sentenciam. E se você deixar, elas executam também. Mas o jardineiro está aqui. E ele não deixa o balde rachado guardado. Ele continua carregando para regar flores no caminho. Se você entende que você precisa de uma oração específica, venha ao altar. Eu quero orar por você. Se a tua história te constrange, se o teu passado te provoca, se as tuas memórias te entristecem, se Satanás usa a tua história contra você, se alguém já te disse que você não serve para o reino, não serve para o ministério, não serve para isto ou aquilo, porque você... Eu quero orar com você. É normal dedos que apontam. É muito normal. É normal dedos que apontam, mas é extraordinário a mão que se estende. E a mão de Deus está estendida em tua direção e em teu favor. Pode dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que eu sou vaso de barro. Para de dizer para Deus: não valho nada, sou uma porcaria. Para com isso. Esse não é o conceito de Deus ao seu respeito.
Apenas, Senhor, eu sou vaso de barro, mas eu sou feitura das tuas mãos. Eu sou teu. Eu sou do Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Entre outras coisas, pede a Deus: muda meu olhar, minha visão, me ensina a olhar para o próximo como vaso do Senhor, como obra-prima de Deus, obra de arte de Deus. As peças de arte feitas à mão são as mais caras. No dia que você for a Paris, alguém aí diz amém? Coloque o Louvre, Museu Louvre, na sua escala. Você vai ver lá quadros de milhões de dólares. E os feitos à mão são os mais caros. Os ternos feitos à mão são os mais caros. Vai comprar um sapato comum, tem um preço. Aquele que está escrito lá, feito à mão, tem outro preço. Você não foi produzido numa máquina. A expressão bíblica façamos indica que Deus pegou o barro e manuseou, desenhou, modelou, fez à mão. Um dia ele disse a Moisés: eu desenhei o nariz do homem, eu desenhei o olho do homem, eu desenhei a boca do homem. Você tem um valor inestimável. Pai, eu venho nesta noite em oração pedir: silencia a voz de Satanás na mente desta pessoa. Silencia a voz do acusador e a voz dos acusadores na mente e no coração desta pessoa, deste homem e desta mulher. Aqueles que estão aqui do templo e aqueles que estão no culto online, faz com que os seus ouvidos não ouçam mais os ataques das palavras amargas que vêm para lhe destruir. Aqueles que em nome da religião e da espiritualidade dizem: é Deus pesando a mão, é Deus castigando. Revela para essa moça, revela para esse rapaz, revela para esta mulher, revela para esta pessoa no campus online que o Senhor é Pai e lhe carrega no colo. Que até quando o Senhor castiga, não é tortura, é em amor. Porque o Senhor não nos degola, o Senhor não nos esmaga, o Senhor nos refaz, o Senhor nos trata, o Senhor nos melhora e o Senhor nos conforta. E até quando o Senhor nos corrige, o Senhor derrama bálsamo que sara feridas, o Senhor estanca o sangramento, o Senhor cura a ferida e anula a palavra de morte. Eu quero, na autoridade da tua palavra, abençoar a alma desta pessoa com consolo. Que ela seja consolada nesta noite, que ela seja confortada nesta noite, que o seu coração seja visitado pelo Espírito Santo agora. Que o seu coração seja agora, Senhor, encontrado pelo Espírito de toda consolação, e a tua graça lhe faça sair daqui hoje sorrindo, cantando, com um cântico de gratidão, com um hino de celebração. Eu ministro sobre esta vida agora a paz que excede a todo entendimento, em nome de Jesus. Se você recebe, diga ao Senhor: eu recebo a tua consolação, eu recebo a tua consolação.